Ai, Dani, mas eu fiz exame de sangue e meu magnésio está normal. Vai estar normal. Por quê? O magnésio do sangue não traduz o magnésio intracelular. O magnésio do sangue não vai ficar baixo. Existe a mobilização de estoque de magnésio, como por exemplo dos ossos, para manter o nível de magnésio do sangue estável. Mas não significa que lá na célula tenha. Então, você não vai se basear pelo exame de sangue, você vai se basear pelo sinal e sintoma do paciente. Eu preciso melhorar a produção da serotonina, porque ele tem alteração de humor. Eu preciso melhorar a produção da dopamina, porque ele tem alterações cognitivas. Eu preciso diminuir a ativação da amígdala, diminuir a entrada de cálcio nos neurônios para desligar e o cérebro dormir. São sintomas que a gente vai avaliar, tá? Então, cuidado se vocês avaliam pelo exame de sangue, porque ele não traduz o que existe no meio intracelular. Então, aqui esse trabalho, ele mostra, ó, redução de mau humor, né? Se você aumenta a serotonina e baixa o glutamato, isso traz repercussão para o humor. Você tem, né, um melhor nível de alerta, de foco, de concentração, olha os neurônios se comunicando melhor e facilitando a sua performance cognitiva. E isso vai na produtividade. Quando eu dou as palestras para melhora de produtividade nas empresas, eu falo disso tudo. O que o seu cérebro precisa? Quanto de calorias que o seu cérebro gasta para você memorizar, focar, se concentrar? Quanto de ATP ele tem que produzir e, consequentemente, quanto de magnésio que eu tenho que ter lá para disponibilizar esse ATP? Cada, né, momento que você foca, que você se concentra, tem dopamina sendo produzida e liberada. Você está conseguindo produzir a dopamina? Você tem nutrientes para isso? E os neurônios que produzem dopamina, estão tudo descangalhados sem perna, ou você está cuidando das perninhas para receber, para melhorar a neuroplasticidade? Olha a cognição como é tão importante como um elemento que é indispensável. Aqui, ó, o MAG-10, que é o magnésio eletronato, melhorando função cognitiva. A gente também tem esse estudo, né, onde eles compararam teste de memória, de aprendizagem, né? Vários parâmetros cognitivos foram avaliados, mostrando melhora do desempenho cognitivo. Por uma série de motivos, esse aqui, mostrando aumento de memória, ó, fizeram aqui, né, o quociente de memória, com a utilização do MAG-10, mostrando melhora de performance cognitiva já em pessoas com, né, ó, que as pessoas com 55, 45 anos, mostrando que é importante você nutrir o seu cérebro, ter energia, proteger as perninhas dos neurônios para o cérebro funcionar. E foi, obviamente, mais acentuado em indivíduos com mais idade, porque são aqueles que já sofreram tantos danos, tantos motivos para a entrada excessiva de cálcio acontecer, e fora que o próprio processo de envelhecimento gera disfunção mitocondrial e aumenta a quantidade de radicais livres. Então, o cérebro do idoso é um cérebro que está lá sendo bombardeado por radicais livres, e entendam que o estresse oxidativo, ele aumenta a entrada de cálcio no neurônio. Então, quanto pior a situação, quando eu protejo, mais, né, perspectiva de melhora eu tenho. E aí é importantíssimo pensar em pessoas já com mais idade, sempre em estresse oxidativo, em antioxidantes. Fazer avaliação do nível de zinco, de cobre, de selênio, vitamina C, vitamina E, porque ferro, porque não pode faltar esses nutrientes pela nossa defesa antioxidante, pelas enzimas antioxidantes. Pense na SOD, a sódio, né, essa enzima maravilhosa, que tem um papel extremamente importante, e você pode fazer a suplementação da sódio com a Sodimax. A Sodimax é uma sódio riquíssima, né, em vitamina C, em triterpenos, em flavonoides. Ela tem uma série de fitoquímicos que tem uma alta capacidade antioxidante. Então, dosem nutrientes, pensem em sódio, aí podem pensar em coenzima Q10, pensem em astaxantina, vão entendendo naquele paciente como você vai ajudar a melhorar a defesa antioxidante, tá? Mas a Sodimax aqui é uma ótima opção, sem sombra de dúvida. Aqui, redução de estresse, ansiedade e medo, aqui, indivíduos acima de 50 anos. O que a gente tem? Redução desses sintomas. Entendam que a ansiedade, o estresse, o medo, o pânico, né, o se sentir ameaçado, se sentir em alerta, isso tem a ver com ativação excessiva de amígdala. Estou falando de ativação de neurônios de uma região específica do cérebro chamada amígdala. Quando a amígdala é ativada, meu corpo se prepara para luta ou fuga. Então, eu preciso diminuir a ativação da amígdala.
Quando é que o neurônio é ativado? Quando entra cálcio nele. Então, se eu tenho cálcio entrando em excesso nos neurônios da amígdala, esses sintomas, eu posso colocar uma rolha, diminuir de cálcio, posso diminuir a ativação da amígdala. Imagine você fazer isso associado à redução da inflamação, porque a inflamação aumenta o glutamato, e controle glicêmico, porque aumenta a glicemia, aumenta o glutamato. E modulação do estresse oxidativo, porque o estresse oxidativo modula, né, aumenta a neurotransmissão glutamatérgica. Isso aí, é tudo besteira. Não é, gente. Isso é neurobioquímica, isso é sinergia, você pensar em tudo aquilo que está gerando aquela molécula, aquela reação, aquele processo que você não quer. E você pode ter certeza que você tem efeitos sensacionais. E aqui, né, a suplementação com o Magtem por 12 semanas, avaliaram a escala de ansiedade de Hamilton, né, através dessa escala, mostrando, sim, mais equilíbrio, menos percepção de ansiedade, de estresse, menos medo, menos pânico, porque você modulou a ativação de uma região do cérebro que é associada a isso. Hoje, quando a gente, só para vocês terem ideia, quando a gente entra em uma crise de pânico, o que se usa no agudo? Rivotril. O que o Rivotril faz? Aumenta a entrada de cloro no neurônio, que é um íon negativo, para desligar. O cálcio é o quê? É um íon positivo, ele liga o neurônio. Então, você consegue desligar o neurônio, no caso do benzodiazepínico, do Rivotril, é aumentando a entrada de cloro. Mas você pode fazer isso não deixando o cálcio entrar, não deixando o íon positivo entrar. Olha que coisa maravilhosa o MAG tem. Com que efeito colateral tem? Não tem, é o Rivotril, a cacetada que é para o cérebro. Então, você consegue, no tratamento e na prevenção dos transtornos de ansiedade, a utilização de magnésio. E na própria depressão também, porque a depressão também está associada com o excesso de glutamato. Aqui a gente tem também a utilização no Magtem em avaliação de parâmetros cognitivos de, né, pessoas mais velhas. Então, veja como eles fizeram a suplementação em 12 semanas, um aumento de performance cognitiva, justamente pela melhora da comunicação entre os neurônios. Eu modulo a neuroplasticidade. E aqui eles avaliaram, né, planejamento, organização, tomada de decisões. Nós temos trabalhado muito isso na neuronutrição no esporte. Imagina um jogador de futebol, né? Ele tá ali com a bola, ele tem que pensar, planejar, avaliar a jogada, avaliar o adversário, avaliar o goleiro, avaliar a trave, avaliar o outro colega onde é que tá, e ainda fazer o movimento perfeito do chute. Quanto de cognição esse atleta precisa ter? E isso hoje não é contemplado na nutrição esportiva. A neuronutrição no esporte é uma parte fundamental do desempenho cognitivo. Imagine um tênis de mesa, um tênis, um atleta de automobilismo, o cérebro dessa pessoa. Eu preciso estimular a neuroplasticidade, a melhora da performance cognitiva, para que haja uma melhora de performance física no esporte. Então, não é só para quem tem depressão, ansiedade, para quem está envelhecendo e eu quero preservar as sinapses. É para todo mundo que eu quero um cérebro mais conectado, que eu quero mais pernas de neurônio conversando, que eu quero mais neurotransmissor nessas sinapses. É para todo mundo que quer ter uma melhor performance cognitiva e ainda de quebra, preservar a sinapse para quando ficar velho ficar inteligente. Porque é que construir reserva cognitiva é algo que ajuda na prevenção da demência. Quando você preserva, quando você dá estímulo cognitivo, você está estimulando os neurônios de conversarem entre si. Então, um neurotransmissor está jogando, quer dizer, um neurônio está jogando o neurotransmissor por outro. Isso melhora a comunicação entre eles e faz com que eles conversem melhor. E aí, por mais que alguns neurônios morram ao longo da vida, umas perninhas sejam engolidas, você construiu tanta perninha que você tem uma reserva cognitiva capaz de sustentar a sua cognição, mesmo que você tenha matado os neurônios ao longo da vida, tá? Então, é muito ampla. Quando a gente fala de melhora cognitiva, isso vale para todo o cérebro, não é para só uma patologia, é para todo o cérebro. E é claro, para aqueles que têm doenças que aumentam o nível de glutamato, recebe uma atenção especial. Para aquele indivíduo inflamado, para aquele indivíduo com desequilíbrio glicêmico, recebe uma atenção ainda maior, porque esse indivíduo vai ter um engolimento de perninha ainda maior pela entrada excessiva de cálcio.
Aqui é um caso de pessoas que tinham 58 anos, com idade cerebral de 69, quanta perna de sinapse foi engolida aí? O cérebro envelheceu mais rápido que eles. E olha como, né, a suplementação adequada, o cuidado, o estímulo a essa neuroplasticidade, a proteção dessas sinapses, fez com que houvesse uma melhor conexão, aumentou a rede de conexões entre os neurônios, trazendo benefício cognitivo, e é como se a idade cronológica, ela chegou no nível da idade do cérebro. E hoje o que a gente mais tem é cérebro mais velho do que nós, tá? Vocês estão brincando? Mas é. Mulherada entra no climatério e reclama que a memória tá uma porcaria. Vocês querem saber o que acontece no cérebro no climatério? Algumas coisas, inclusive a redução do nível de estradiol reduz a chegada de glicose para o cérebro, menos energia. A redução do nível de estradiol gera uma inflamação no organismo. As células do sistema imune percebem a falta do estradiol e começa a haver uma inflamação, né, genérica, uma inflamação generalizada aleatória, induzida pela redução dos níveis de estradiol. E aí o cérebro vai inflamar junto. O cérebro inflamou junto, astrócitos e micróglia vão ser ativados, vai haver excesso de glutamato na fenda sináptica e as sinapses vão ser engolidas. Você acelera muito o processo de redução da densidade sináptica, redução da neuroplasticidade, por conta dessa inflamação gerada pela redução do nível de estradiol. Então, é claro que você vai me perguntar se eu sou a favor da terapia de reposição hormonal, eu vou dizer que sim, e eu sei que nem toda mulher pode, mas não é a maioria, é a minoria, e mesmo que haja um impedimento para a utilização de estradiol, a gente tem fitoestrógenos e tem moléculas como o MAG-10 para ajudar a preservar essa sinapse, gente. Imagina que, né, se você pensar nisso com uma série de situações. Se o climatério aumenta a neuroinflamação, eu preciso proteger aquela sinapse, porque a neuroinflamação vai aumentar o meu glutamato, vai entrar cálcio e matar a sinapse. É óbvio, entrou no climatério, nem tá aqui o teu MAG-10 já, vamos nem conversar. Na verdade é antes, né? Na verdade é quando falou hoje, a gente já tá pensando no magnésio já. Então, pensem na infinidade de aplicações que você pode fazer. E, infelizmente, imagina uma mulher que teve câncer de mama e teve que retirar os ovários e teve aquela queda brusca dos níveis de estradiol. A tendência é que o cérebro dela seja mais velho do que a idade cronológica dela, sim? Infelizmente. E isso, inclusive, exames de imagem mostram. Então, a gente tem que pensar nessa neuroproteção, gente. Nessa neuroproteção, é óbvio que eu vou pensar nisso. Aqui eu tenho um outro estudo falando de suplementação de Mag-10 no TDAH. E eu falei para vocês que no TDAH há uma disfunção de astrócito que permite que fique excesso de glutamato na fenda sináptica. E aqui eles estão utilizando o Mag-10, que obviamente vai auxiliar na redução dos sintomas do excesso de glutamato e melhorar o foco, melhorar a desatenção, até porque esse magnésio vai ser matéria-prima para a produção da dopamina, e esse magnésio vai proteger a sinapse de tal forma que você vai ter mais neurônios, mais perninhas de neurônios esperando a dopamina para poder funcionar. É a neuroplasticidade sendo preservada, sendo protegida. E aqui algumas sugestões de formas, como falei, o Mag-10, né, ajudando na modulação da neurotransmissão glutamatérgica excitatória, a L-tianina pode fazer isso também, e o triptofano, ele é precursor da serotonina, então e depois da melatonina. Então, você pode, inclusive, fazer associações aqui para a qualidade do sono. Eu estou diminuindo a entrada de cálcio no neurônio, diminuindo a excitabilidade neuronal e melhorando a produção de serotonina e de melatonina. Aqui eu também posso associar o Mag-10 com outros tipos de magnésio. Então, o magnésio de malato, o ácido málico, ele pode virar ATP, uma fonte de energia para a produção mitocondrial, e o magnésio glicina, a glicina, inclusive, eu gosto bastante dela na modulação da dor. Então, um paciente com fibromialgia, por exemplo, a combinação do magnésio com a glicina vai ter esse benefício. Então, você pode associar todos eles, pensando em Mag-10 para o sistema nervoso central, e no magnésio bisglicinato para redução de dor em fibromialgia, por exemplo. Aqui você pode, né, a neuroproteção, protegendo a sinapse. Mag-10,
A N-acetilcisteína, que tem atividade antioxidante e também diminui a entrada de cálcio no neurônio, e a vitamina B6, que é fundamental para a síntese de GABA, que GABA é um neurotransmissor que faz entrar cloro no neurônio, ajudando a reduzir a hiperexcitabilidade neuronal. Ele, de forma isolada, como um buster, né, cognitivo, você pode utilizar. Aqui você pode pensar com zinco em caso de deficiência e com a L-teanina para diminuir a excitabilidade, a excitotoxicidade neuronal. E aqui, né, também, ó, modulando a neurotransmissão de glutamato. Aqui você poderia colocar o Sodimax, um antioxidante maravilhoso. Você poderia pensar, se tiver falta cobre, zinco, metilfolato, B12, você pode colocar nessa forma. E uma outra opção para modular a inflamação e o estresse oxidativo é aqui a associação do Magtem, né, ou da fórmula associada de Magtem, com a curcumicel, excelente antioxidante, excelente modulador de inflamação, e a cúrcuma mais biodisponível do planeta mundial da mundo. E o Magtem, enfim, você encontra o Magtem, essa molécula, né, com associação de magnésio treonato, extremamente biodisponível para o cérebro. Pensou no juízo, pensou nos neurônios, pensa no Magtem, gente. Não é possível que eu não tenha entendido o que ele faz. Se alguém não entendeu o que o magnésio faz para o cérebro, me diz que eu vou na sua casa dar um desenho, vou desenhar e dar uma aula gratuita para a sua vida. Mas não é possível que não tenha ficado claro. E você encontra o Magtem no Brasil inteiro, nas farmácias de manipulação, né? Farmácias que vocês confiam, que sabem que é Magtem e que não é magnésio treonato genérico, porque você vai gastar o dinheiro e não vai ter o efeito, porque não é a mesma coisa. E aqui tem o QR Code, a produção colocou o QR Code para encontrar as farmácias que tem o Magtem, as farmácias que fazem um trabalho correto e que não vendem o genérico para você, achando na ilusão que é a mesma coisa, porque não é, tá? Então, uma coisa é Magtem, outra coisa é o resto. É Magtem que a gente quer porque é o que tem evidência, é o que funciona, é o que tem estudo e é o que tem maior biodisponibilidade para atravessar a barreira hematocefálica. E o magnésio chega lá e dá o show dele e faz a alegria dele. E você vai ter 90 anos com um cérebro de 30 e vai para a festa e vai lembrar até do que era para ter esquecido, mas você vai ser mais feliz com certeza. Tá bom?